Só se você acredita em Deus e no poder de uma oração feita no limite do desespero é que conseguirá entender o que aconteceu com Lucas naquela noite. A chuva caía com a fúria de um julgamento, chicoteando o para-brisa do carro parado na beira da ponte Golden Gate, em São Francisco. As luzes da cidade, que antes representavam a promessa de um futuro brilhante, agora eram apenas um borrão frio e indiferente. Lucas apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, e o som do motor desligado era ensurdecedor em seu silêncio interior. Lucas era um homem que havia construído sua vida sobre dois pilares inabaláveis: o amor por sua esposa, Sara, e uma fé profunda, quase infantil, em Deus. Ele era o tipo de pessoa que, mesmo nos dias mais difíceis, encontrava um motivo para agradecer. Mas, naquele exato momento, aos 45 anos, Lucas sentia que ambos os pilares haviam ruído. O conflito que o levou àquela ponte não era um evento isolado, mas uma tempestade perfeita que se formou lentamente. Primeiro, a crise financeira levou à falência de sua pequena construtora, engolindo não apenas o dinheiro, mas também a dignidade que ele tanto prezava. Em seguida veio o diagnóstico de Sara, uma doença autoimune rara que exigia um tratamento caríssimo e doloroso. Lucas havia esgotado todas as economias, vendido a casa e, o mais doloroso, sentido o céu se fechar. Ele se lembrava de ajoelhar-se no chão da sala, meses antes, clamando por uma resposta, por um sinal, por qualquer coisa que indicasse que Deus ainda estava ali. Mas o que veio foi apenas o silêncio, um silêncio que parecia zombar de sua fé. Naquela noite, a situação era crítica. Ele havia acabado de receber a notícia de que o último recurso de empréstimo fora negado. O tratamento de Sara seria interrompido em uma semana. A dor dela era a sua dor, multiplicada pela impotência. Ele olhou para o celular, a foto de Sara sorrindo, e sentiu que a única forma de livrá-la daquele fardo e a si mesmo daquela humilhação era desaparecer. Ele abriu a porta do carro, o vento gelado o atingiu e ele deu o primeiro passo em direção à beira. Ele estava pronto para desistir, pronto para entregar a toalha. Mas naquele exato segundo, quando o pé dele tocou o asfalto molhado, algo que não era deste mundo o fez parar. Se você está gostando dessa história de como a fé de um homem foi testada no limite, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o restante desse testemunho. Naquele instante, Lucas não fazia ideia de que o silêncio que ele tanto temia não era o abandono de Deus, mas sim a calma que precede a maior intervenção de sua vida. O que o impediu de dar o passo final não foi uma voz, nem uma visão, mas algo muito mais sutil e poderoso. O que aconteceu no carro de Lucas que o fez recuar da beira da ponte? Lucas recuou, não por uma mudança de ideia, mas por um impulso inexplicável. Ao se virar para fechar a porta do carro, ele viu, no banco do passageiro, onde ele havia jogado sua Bíblia há meses, um pequeno pedaço de papel havia caído e estava agora iluminado pela luz fraca do painel. Era um bilhete de Sara, escrito à mão, com uma caligrafia trêmula, mas firme. Dizia apenas: "Não importa o que aconteça, eu sei que Deus tem um plano. Você é a minha força." Lucas, Salmos 46, 1. Aquele bilhete encontrado naquele exato segundo não resolveu a crise, mas a aprofundou. Lucas sentiu uma dor lancinante, não de desespero, mas de culpa. Como ele poderia pensar em desistir quando a fé de Sara, a mulher que estava sofrendo fisicamente, permanecia inabalável? Prova de Lucas não era apenas financeira ou de saúde, mas uma prova de caráter espiritual. O problema se agravava a cada dia. O banco iniciou o processo de execução da hipoteca, os amigos se afastaram, e o médico de Sara, um homem cético e pragmático, sugeriu que Lucas começasse a se preparar para o pior, desacreditando qualquer possibilidade de melhora. A luta emocional de Lucas era intensa. Ele tentava orar, mas as palavras morriam em sua garganta. Ele se sentia um hipócrita. Como clamar a um Deus que parecia ter virado as costas? Ele se lembrava de um sonho recorrente. Ele estava em um barco no meio de uma tempestade e Jesus estava dormindo na proa. Ele gritava, mas Jesus não acordava. Esse sonho era o reflexo de sua alma. Ele sentia que Deus estava presente, mas em silêncio, indiferente ao seu naufrágio. Os antagonistas simbólicos se manifestavam em todos os lugares. A voz do Duzi Nupi, médico fria e técnica,
Era o som do sistema falhando. A falta de apoio dos familiares que o viam como um fracassado era o desânimo que tentava minar sua fé. Mas o pior antagonista era a sua própria mente, que sussurrava que ele não era digno, que sua fé era fraca e que o silêncio de Deus era a resposta. Ele voltou para casa naquela noite, não com a paz, mas com uma determinação sombria. Ele não desistiria, mas faria tudo sozinho. Ele tentaria mais uma vez, mas sem a ajuda de Deus, pois sentia que havia esgotado o crédito divino. Ele começou a trabalhar em um plano desesperado, vendendo o que restava de valor, ligando para contatos antigos, agindo por conta própria. Naquele dia, Lucas não imaginava que o céu já estava se movendo por ele. Ele pensava que estava agindo por desespero, mas, na verdade, estava sendo sutilmente guiado para o ponto exato onde a intervenção divina se manifestaria. Se o desespero de Lucas o levou a agir por conta própria, qual seria o ponto sem retorno que o forçaria a entregar o controle total a Deus? O ponto sem retorno veio na forma de uma ligação. Lucas estava no meio de uma reunião infrutífera com um antigo sócio, tentando implorar por um investimento, quando o telefone tocou. Era o hospital. Sara havia tido uma crise súbita e seu estado era gravíssimo. O médico, o mesmo cético, disse que ela precisava de um medicamento experimental caríssimo, disponível apenas em um hospital em Boston, e que a transferência precisava ser imediata. A conta, que já era impagável, saltou para um valor astronômico. Naquele momento, Lucas percebeu que todos os seus esforços humanos eram migalhas diante da montanha que ele precisava mover. Ele estava no limite do seu próprio poder, a decisão em fé. Lucas desligou o telefone, pediu desculpas ao sócio e saiu da sala. Ele não tinha o dinheiro, não tinha o plano, não tinha a logística. Ele tinha apenas o bilhete de Sara no bolso e a lembrança do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele parou no meio da rua, fechou os olhos e, pela primeira vez, em meses, orou de verdade. Não uma oração de barganha ou de desespero, mas uma oração de entrega total. Deus, eu não posso mais. A partir de agora, a vida de Sara está em suas mãos. Eu confio. A intensificação da situação era palpável. Ele correu para o hospital, onde encontrou Sara pálida e ligada a aparelhos. O médico o pressionava a assinar a papelada para a transferência, mas Lucas não tinha como pagar. Foi então que Deus enviou um aliado espiritual de forma inesperada. Enquanto Lucas estava na recepção, tentando inutilmente ligar para um último contato, uma senhora idosa, vestida de forma simples, mas com um olhar de profunda paz, aproximou-se dele. Ela não era médica, nem enfermeira, nem familiar de Sara. Ela era uma voluntária que visitava pacientes. Ela o chamou pelo nome, embora nunca o tivesse visto, e disse: Lucas, o Senhor me mandou aqui para te dizer que a provisão já está a caminho. Não assine nada que comprometa sua fé. Apenas vá para casa, pegue o seu violão e adore a Deus. Ele está movendo o céu por Sara. Lucas ficou atordoado. Como ela sabia seu nome? Como ela sabia que ele tocava violão? Ele tentou perguntar quem ela era, mas a senhora apenas sorriu, deu-lhe um abraço rápido e desapareceu no corredor. Ele procurou por ela, mas ela havia sumido. E foi quando tudo parecia perdido, quando ele estava prestes a assinar a desistência, que algo começou a acontecer. Lucas, que havia tentado resolver tudo com a força do braço, recebeu uma ordem direta e sobrenatural: adore. Ele não sabia como, mas sabia que precisava obedecer. Lucas dirigiu para casa em um estado de transe. A ordem daquela senhora misteriosa: apenas vá para casa, pegue o seu violão e adore a Deus, ecoava em sua mente, contrastando com a urgência da situação de Sara. Ele chegou ao que restava de sua casa, pegou o violão empoeirado que não tocava desde que a crise começou e sentou-se no chão da sala vazia. Aquele não era um momento de oração comum, mas sim a preparação espiritual antes do milagre. Era o ato de fé que Deus exigia. Ele começou a tocar, e a melodia que saiu não era de lamento, mas de rendição. Ele cantou sobre a fidelidade de Deus, sobre a soberania, sobre o amor que não falha, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Aquele ato de adoração, no meio do caos, era a sua estratégia divina. Ele estava seguindo uma direção específica: adoração em vez de preocupação.
Enquanto ele cantava, algo sobrenatural começou a se manifestar discretamente. A angústia que o sufocava deu lugar a uma paz profunda, uma certeza que transcendia a lógica. Ele não tinha o dinheiro. Sara ainda estava em estado grave, mas ele sabia, com uma convicção inabalável, que Deus estava no controle. Enquanto Lucas adorava no hospital, um evento improvável estava em curso. O médico-chefe do hospital, que estava de plantão naquela noite, recebeu uma ligação de um antigo colega, um renomado especialista em doenças autoimunes de Boston. O especialista ligou por um motivo banal, mas durante a conversa, o médico-chefe mencionou o caso de Sara. O especialista de Boston, ao ouvir os sintomas e o diagnóstico, teve um insight e sugeriu um protocolo de tratamento alternativo que havia sido testado com sucesso em um pequeno grupo de pacientes. O mais surpreendente, o medicamento necessário para esse protocolo era um lote experimental que havia acabado de chegar ao Hospital de São Francisco e o custo seria coberto por um fundo de pesquisa. Lucas, em sua sala, sentiu um arrepio. Ele parou de tocar e olhou para o céu. Ele não sabia o que estava acontecendo no hospital, mas sentiu que sua adoração havia rompido o silêncio. Se você está sentindo que a sua fé está sendo renovada com essa história e acredita que Deus pode mover o céu e a terra por você, inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade de fé. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus e a adoração de Lucas era o sinal verde para que a providência divina se manifestasse na terra. O que o médico-chefe diria a Lucas quando ele ligasse e como o milagre se manifestaria no hospital? O telefone de Lucas tocou, interrompendo sua adoração. Era o médico-chefe do hospital. A voz do médico, antes fria e distante, estava agora carregada de uma confusão profissional. Lucas, eu não sei como te dizer isso, mas houve uma reviravolta inacreditável. O diagnóstico de Sara foi reavaliado. Um colega de Boston me ligou e sugeriu um protocolo de tratamento que nunca havíamos considerado. O medicamento necessário, que custaria uma fortuna, está aqui, em um lote experimental, e o custo foi coberto por um fundo de pesquisa. É como se alguém tivesse movido céus e terras por ela. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Ele sabia quem havia movido céus e terras. Ele correu de volta para o hospital. O momento do milagre foi visual e impactante. Ao entrar no quarto, ele não encontrou Sara pálida e sofrendo, mas sim sentada na cama, com um sorriso fraco, mas genuíno. A dor havia diminuído drasticamente. O médico, visivelmente abalado, mostrava os novos exames. Os marcadores da doença, que estavam em níveis críticos, haviam caído de forma inexplicável em poucas horas. Não foi apenas uma melhora, foi uma reversão de diagnóstico. O médico, um homem de ciência, não conseguia explicar. Ele apenas balançava a cabeça e dizia: "Eu nunca vi nada assim. É clinicamente inexplicável." Lucas se aproximou de Sara, e a presença de Deus no quarto era palpável. Não havia luzes ou vozes audíveis, mas uma paz que invadia cada canto do ambiente. Era a certeza de que a mão de Deus havia tocado aquele lugar. Sara olhou para Lucas e disse: "Eu senti você. Enquanto você tocava, eu senti uma força, um calor, como se um anjo tivesse entrado no quarto e me abraçado. Eu sabia que você estava adorando." O médico, que antes era o antagonista cético, agora era uma testemunha. Ele viu a fé de Lucas e a recuperação de Sara, e sua ciência não tinha respostas. Ele apenas garantiu que o novo tratamento seria iniciado imediatamente e que as chances de recuperação total eram agora altíssimas. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. A provisão de Deus não parou na cura de Sara. Se o milagre físico já havia acontecido, qual seria a provisão divina que Lucas receberia em seguida e como isso transformaria sua vida completamente? A provisão divina veio na manhã seguinte. Lucas estava no hospital, ao lado de Sara, quando recebeu uma ligação. Era o antigo sócio com quem ele havia se reunido no dia anterior. O sócio que havia negado o investimento. Ligou para dizer que, após a reunião, ele não conseguia tirar Lucas da cabeça. Ele havia orado e sentido uma forte convicção de que deveria investir na antiga construtora de Lucas, não apenas para reerguê-la, mas para transformá-la em uma empresa com foco em projetos sociais. O sócio não apenas ofereceu o investimento necessário para quitar todas as dívidas e recomeçar, mas também
uma parceria onde Lucas teria total liberdade criativa. O impacto do milagre na vida de Lucas foi total. Sua fé, que antes era baseada em sua própria força e capacidade de resolver problemas, se transformou em uma confiança inabalável na providência de Deus. Ele aprendeu que o silêncio não era abandono, mas um convite para a rendição. A família também foi transformada. Sara se recuperou completamente e o casal passou a usar seu testemunho para inspirar outros. A construtora de Lucas se tornou um farol de esperança, construindo casas para famílias de baixa renda e oferecendo empregos para pessoas que, como ele, haviam perdido tudo. O médico cético do hospital, tocado pela história, começou a questionar suas próprias crenças e se tornou um amigo próximo do casal. A lição espiritual profunda que Lucas aprendeu era simples. Deus não age na nossa agenda, mas no nosso limite. Ele esperou Lucas chegar ao ponto de desistir de suas próprias forças para que o milagre fosse inegável. A senhora misteriosa da recepção nunca mais foi vista, mas seu ato de fé, de mandar Lucas adorar, foi o catalisador para a intervenção divina. Lucas e Sara nunca mais se esqueceram daquela noite na ponte. Eles entenderam que no exato segundo em que ele ia desistir, Deus estava apenas esperando a rendição para começar a agir. E essa é a prova de que, quando entregamos o controle, o impossível se torna apenas um detalhe na história de Deus. Se essa história tocou seu coração e renovou sua esperança, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe este testemunho para que mais pessoas descubram que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Que a sua vida seja a próxima a testemunhar que a provisão divina chega no exato segundo em que a nossa força se esgota.